Bom dia, muito obrigada a vocês que nos acompanham, nossos clientes, né, que estão presentes aí. Hoje a gente estamos com o Rodrigo, né, o nosso parceiro, que já fez inúmeras apresentações, ele já nos levou aí para destinos mágicos, encantadores, ele já nos apresentou Islândia, Groenlândia, Tailândia, região do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão, Geórgia. Não vou me lembrar de todos agora, Rodrigo, tá? Mas a Foram gente sabe que vários. foram vários, foram muitos. E hoje ele vai estar aqui conosco para vamos pelas paisagens da Indochina, né? Vamos conhecer essa região exótica, que tem todo o seu encanto, que desperta toda uma curiosidade. Então, vamos lá hoje pelo Camboja, Laos, Vietnã. Rodrigo, deixo então com você para você nos encantar aí, passar todos os detalhes da cultura, gastronomia, de clima, as características aí de cada região. Obrigada Tá mais uma vez por ótimo. estar com a gente. Obrigado a você, Júnia, Tamas, pelo convite. É sempre um prazer, né? Como você comentou, já fiz vários treinamentos. Acho que o pessoal gostou bastante. Espero que gostem desse também. Está bem completo, né? Que Vou bom. falar desses 3 países. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só complementando, Rodrigo, teve um treinamento também que você fez sobre China. É o nosso treinamento mais visto no nosso canal do YouTube, tá? Você tá lá em cima nos mais vistos. Olha, você está no Que topo boa do ranking, hein, notícia. Rodrigo? Que Tô coisa boa. famoso, hein? Tô E com certeza famoso. hoje também, olha, vai ficar ali, ó, vai dividir o pódio aí com a China, hein? Quem sabe? Que bom, que bom. Tomara que sim, tomara que sim. Bom, vamos lá, gente. Bom dia a todos, né? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, né? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ir para essa região, né? Normalmente, quando o brasileiro vai para lá, ele acaba visitando a Tailândia também, né? Mas como eu já falei, um treinamento, Tailândia vai um treinamento só, né? De tantas atrações que tem lá, eu resolvi fazer um outro focando somente nesses 3 países. Mas normalmente, quando o brasileiro vai para lá, ele acaba visitando os 4 países de uma vez. Então, vou falar bem rapidinho sobre a empresa, tá? Eu trabalho para a Asian Trails, né, que é a empresa que trabalha junto com a Mondiale, né, uma empresa que já tem 21 anos, são 28 escritórios próprios, né, em 9 países da Ásia. A gente trabalha com serviço privativo, com tour regular com guia falando espanhol, a gente trabalha com muito tour de experiência, né, então a gente tem tour de moto, tour de bicicleta, de voluntariado, de luxo, de golfe, de lua de mel, o que vocês imaginarem a gente trabalha, tá? A gente é uma empresa que tem um certificado internacional que chama Travel Life, tá? Que a gente se preocupa muito com sustentabilidade, também com turismo responsável, né? E só para dar mesmo essa geral para vocês, não vou ficar focando muito na minha empresa, né? Aqui só para vocês verem onde a gente tem os nossos escritórios próprios, tá? E vamos começar o treinamento. Então, para quem não sabe, né, a Júnia comentou sobre a Indochina, né, também chamada de Sudeste Asiático, é essa região aqui da Ásia, né? Está aqui bem já no finalzinho da Ásia, já bem perto da Austrália, da Nova Zelândia, né? Então, já fiz um treinamento de Tailândia, né? Quem teve a oportunidade de assistir, ou se não, é só ir no canal da YouTube, né, da Mondiale. E hoje eu vou falar dos 3 países que estão aqui próximos, né? Camboja, Laos e o Vietnã. Então, começando pelo Camboja, tá? Primeiro eu vou falar aquelas informações básicas, né, que eu sempre falo no começo, mostrar um pouquinho do mapa, né? Eu vou começar mostrando Siem Reap, tá? Siem Reap não é a capital, tá? Mas é a cidade mais importante, né, onde estão os templos de Angkor Wat, né? Então, eu vou começar falando por eles, depois eu vou falar da capital, Phnom Penh, tá? Esses são os 2 destinos mais visitados pelos brasileiros, tá? Depois eu vou mencionar outros 2 destinos, tá? Que já não são tão visitados pelos brasileiros, mas eu acho que vale a pena falar, porque quem sabe, né? Algum brasileiro se interessa em ir para lá. Primeiro eu vou falar sobre a região das praias, vocês estão vendo aqui, ó, Sihanoukville, tá? Com algumas ilhas, e depois eu vou falar rapidinho de Battambang também, que é uma cidade que está começando a crescer o interesse dos turistas. Então vamos lá, capital Phnom Penh, a moeda é o riel, tá? Então, R$1 equivale a 748, mais ou menos, riels. Fuso horário, eles estão 10 horas na nossa frente. Vacina de febre amarela obrigatória para os 3 países, tá? Então, tem que tomar pelo menos com 12 dias de antecedência da viagem.
e precisa levar o certificado internacional também na viagem, tá? O visto é obrigatório, tá? É tirado na chegada, então lá na imigração mesmo a gente paga um valor, né? E eles já preparam o visto para a gente. E no Camboja, especificamente, precisa ter 2 folhas do passaporte em branco. Os 3 países têm um custo bem barato, tá? Aqui eu coloco entre 15 e 20 dólares por refeição, uma refeição num restaurante legal, tá? Mas se você come na rua, por exemplo, tem muitas opções, esse valor vai cair para 2, 3 dólares, só para vocês terem uma ideia, tá? Eletricidade 230 volts, religião principal budismo, e só para vocês saberem, a Asian Trails tem 3 escritórios só lá no Camboja. Oi, Renata. Bom dia, tudo bem, minha flor? Peraí. Ai, eu estava numa apresentação aqui. Se puder colocar no mudo, obrigado, viu? Bom, antes de começar a falar sobre as cidades, né, eu sempre gosto de dar algumas dicas, falar algumas curiosidades sobre o país, que é interessante, né? Que às vezes a gente fala de muita coisa que a gente nem imagina. Então, vamos lá. O país, coitado, os cambojanos sofreram muito na sua história, né? Então, durante um tempo, né, de 1887 a 1957, né, quase por 70 anos, né, eles foram dominados pelos franceses. Depois, na Segunda Guerra Mundial, foram ocupados pelos japoneses também. E nos anos 70, né, foi um período curto, mas foi um período muito sangrento. Eles foram dominados pelo Partido Comunista. Depois eu vou falar um pouquinho mais, que era chamado de Khmer Vermelho. Tá? Então, foi uma época muito triste, eu vou falar bastante sobre o Khmer Vermelho para vocês, tá? Então, eles sofreram muito no decorrer da história deles. Bom, é um dos poucos países do mundo que não tem McDonald's, tá? E a população tem o costume de comer na rua, né? Como eu comentei para vocês, é muito barato comer na rua, tá? Então, eles preferem não cozinhar em casa, né? E comer na rua, porque a qualidade é boa, né? E o preço é muito bom. Eles não costumam usar facas, claro que para o turista sempre vai ter uma faca, né? Mas normalmente eles cortam com a própria colher, tá? Então eles usam só o garfo e colher. E no café da manhã eles comem como se fosse o almoço, né? Nesse ponto lembra um pouco os americanos, né? O café da manhã bem reforçado. E o arroz está sempre presente nas 3 refeições, tá? Lá, assim como na China, né? Assim como em outros países ali da Ásia, eles comem de tudo, tá? Então, cobra, grilo, larva, besouro, aranha, né? Tem esse prato típico, pong chakon, que é um ovo de pato cozido, né? Com o embrião praticamente formado, não sei se vocês já viram. Eu acho que eu não teria coragem de comer, mas já vi alguns vídeos de pessoas que comeram e gostaram muito, tá? Bom, eles têm o Ano Novo Khmer, tá? Khmer, só para vocês saberem, foi o império que existiu no Camboja, tá? Praticamente 1000 anos atrás, que foi o império que criou os templos de Angkor Wat, tá? Então, eles têm o Ano Novo Khmer, tá? Que é em meados de abril. É um festival bem interessante, né? Uma época boa para se visitar. São 3 dias de festas, né? Mas o principal festival deles é o Festival das Águas, que acontece em novembro, uma época muito interessante para a gente visitar, tá? É quando acabam as chuvas, né? E tem um rio lá que é um rio muito importante, que é o Tonle Sap, que quando acaba a temporada de chuvas, ele muda o fluxo do rio, tá? Então, em consequência disso, eles festejam muito, tá? Então, tem esse Festival das Águas. Melhor época do ano para ir, de novembro a março, tá? Em questão de temperatura. De maio até julho, agosto, é época das chuvas, né? Das monções, que é aquela chuva de verão, tá? Então, nessa época, os custos são mais baratos, né? Mas é uma boa época para a gente ir em cachoeira, para a gente visitar os floating villages, né, que são os vilarejos que ficam flutuando, tá? E no verão, né, lembrando que o verão deles é o oposto do nosso, né, porque eles estão no hemisfério norte, pode chegar até 43 graus com um clima bem úmido, né? Então, o ideal é a gente evitar um pouco essa época do verão, não só pela temperatura, mas pelas chuvas também. Bom, a cabeça, né, a cabeça de uma pessoa é a parte mais pura do corpo, né, considerada pelos cambojanos. Então, a gente não pode pôr a mão na cabeça de ninguém, tá? Principalmente nas crianças, né? Às vezes a gente vê uma criança que quer fazer um carinho rapidinho, não pode, tá? E também não pode apontar para ninguém com os pés, tá? Porque os pés são considerados impuros, tá? Quando a gente entra, por exemplo, num templo budista e a gente vai sentar, né? Normalmente a gente senta no chão e os pés sempre têm que estar virados para trás, tá? A gente nunca pode sentar com os pés virados para um Buda. Bom,
Uso de repelentes, né? Tem muitos pernilongos, não só aqui, mas nos outros 2 países também, tá? Então tem que levar. E para quem gosta de mergulho, Camboja não é o destino ideal, tá? Aí eu já vou recomendar a Tailândia mesmo, tá? Camboja tem algumas praias bonitas, mas para mergulho não é tão legal assim. E lá, né, ao contrário aqui do Brasil, ter pele clara é o padrão de beleza, tá? Aqui no Brasil a gente quer sempre estar bronzeado, né, com a pele queimada. Lá não, porque lá, quando você tem a pele queimada, significa que você trabalha no campo, né? Então, eles não querem parecer que eles trabalham no campo. Então, eles se protegem de todas as formas do sol. Bom, lá não tem Uber, tá? Mas tem um outro aplicativo que chama Grab, tá? Então, dá para o brasileiro usar esse aplicativo sem problema. Dá para dirigir, não recomendo tanto, assim, mais para o brasileiro, né? Mas, assim, normalmente o brasileiro já sai daqui com tour, né? Com tudo reservado e pode usar o tuk-tuk também, né? Apesar que o tuk-tuk tem uma pegadinha que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Bom, o trânsito lá é caótico, né? Tem os pedestres para atravessar a rua, tem que tomar muito cuidado, principalmente por causa das motos, tá? E lá não tem posto de gasolina, tá? No país inteiro, como é que eles fazem para abastecer? Eles vendem o combustível em barraquinhas, na calçada, tá? Em garrafas PET. Então, isso é muito interessante para a gente ver também. E essa questão do tuk-tuk, né? Que é aquele veículo típico aí da região, tem que tomar cuidado, porque, assim, o ideal é pagar no final da viagem só, tá? Porque tem alguns motoristas que recebem adiantado e no meio do caminho expulsam o passageiro, tá? Isso aqui é exceção, tá, gente? Claro, se você pedir uma dica no hotel, se pedir para o guia, isso não vai acontecer, tá? Mas tem que ficar esperto para sempre pagar no final da viagem. Bom, templos budistas, tá? Isso vai valer para os 3 países também. Sempre os joelhos e os ombros têm que estar cobertos, tá? Tanto para homem quanto para mulher. E também não pode entrar nem de boné, nem de chapéu. Água de torneira, nos 3 países, também não recomendamos tomar, tá? Porque a água não é tão pura, sempre tomar água de garrafa. E aqui, né, nos 3 países também, eles são bem tímidos, tá? Então, não é ideal a gente demonstrar muito afeto, né? Beijar muito, né? Então, tem que ser mais comedido nessas demonstrações de afeto. E os drones, né? Tem alguns passageiros que hoje em dia gostam de levar drone para tirar foto e tudo mais, são proibidos, tá? Tem que ter autorização do governo para utilizar. Bom, os voos internos, né? Nos 3 países, a gente sempre acaba fazendo voo interno, tá? Então, lembrando que é só uma mala de 15 a 20 quilos, tá? Então, levar o menos possível aqui do Brasil para não ficar pagando excesso nos voos internos. Bom, o país ele teve muitos problemas com minas, né? Não sei se todo mundo sabe o que são minas terrestres, né? Mas é como se fosse uma bomba que você enterra no chão e quando a pessoa pisa, aquilo explode, né? Então, durante o período do Khmer Vermelho, eles colocaram muitas dessas minas terrestres, tá? Então, nas áreas mais turísticas, eles já limparam tudo isso, eles utilizaram ratos, né? Treinaram os ratos para achar essas minas, né? Já desativaram todas, mas em alguns lugares do país que não são tão turísticos, essas minas ainda continuam. Então, de vez em quando, infelizmente, algumas pessoas ainda são mutiladas por essas minas, tá? São uma população pequena, né, de 3 a 4 milhões de pessoas, e eles têm muito respeito pelos idosos, tá? Sempre os idosos que comem primeiro nas refeições. E falando um pouquinho, né, do Khmer Vermelho, que eu já dei uma introdução para vocês, é o Partido Comunista, né? Dominou o país de 75 a 79, mas foi um dos maiores genocídios da história do planeta, tá? O próprio país, o próprio partido do próprio país matou mais de 2 milhões de pessoas, tá? 1/4 da população da época, tá? Então morreram de fome, de doenças, de trabalho forçado, aqui eu coloquei formado, mas é trabalho forçado, ou mesmo executados, tá? Qual que era a ideia do Khmer Vermelho, né? Eles queriam tirar qualquer influência ocidental, tá? Então, assim, se a pessoa era elitizada, se sabia ler, falar outras línguas, às vezes se a pessoa usava óculos, tá? Mostrava que ela era da elite, eles matavam. Se era um artista, né? Eles matavam também, tá? E quem eles não matavam, eles mandavam trabalhar na agricultura, tá? E eram aquilo, não tinha comida para todo mundo, trabalhava-se por muitas horas, então muita gente acabou morrendo em função disso, tá? Precisou que a própria população do Camboja se juntasse com a população do Vietnã para derrotar o Khmer Vermelho.
tá? Infelizmente, naquela época, os outros países do mundo não prestavam muita atenção no Camboja e nem ligaram para o que estava acontecendo lá. Bom, um dos países mais LGBTQI do mundo, tá? Assim, mais friendly, né? Então, assim, não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum, super tranquilo visitar para lá. Desculpa, viajar para lá. E o idioma é o Khmer, tá? Que é o idioma local, tá? Mas a maioria da população, principalmente a idosa, fala francês, tá? E quem trabalha com turismo fala inglês, tá? Guias falando português bem difícil, tá? Existe, mas bem difícil. Mas guias falando espanhol tem bastante opção. Então, vamos lá. Falei bastante dica, bastante curiosidade. Vamos começar a falar sobre os destinos, né? Então, Siem Reap, que é o destino mais famoso, né? É muito famoso por conta de Angkor Wat, né? Que é o maior complexo religioso do mundo, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Também famosa pela vida noturna, né? Tem os bares, os restaurantes, o night market. E também tem o lago de Tonle Sap, né? Que tem um vilarejo flutuante. Tem mais de 10 mil pessoas vivendo nesse vilarejo. E é uma visita interessante também. Fica a 55 quilômetros da cidade. Então, vamos começar por Angkor, né, que é a principal atração do país. Então, foi construído pela civilização Khmer, né, que eu falei para vocês, há quase 1000 anos, né, e chegou a ter 1 milhão de habitantes, gente. Então, vocês imaginam, naquela época, uma cidade, né, com 1 milhão de habitantes, talvez fosse a maior cidade daquela época, tá? Bom, maior construção religiosa do mundo, que é o Templo de Angkor Wat, que é esse daqui, tá? Então, o complexo todo é o complexo de Angkor, né? Que são vários templos, mas a maior construção religiosa do mundo é esse aqui, que é o Angkor Wat, tá? Esse império dominou o Sudeste Asiático entre os séculos 9 e 12, né? E esse complexo ele é tão importante que ele está tanto na bandeira quanto nas cédulas, né, de dinheiro do país, tá? E é patrimônio da humanidade da Unesco. Aqui é como se fosse um templo budista, tá? Tem que entrar com joelhos e ombros cobertos, tá? Importante de tênis, porque aqui a gente caminha bastante e o terreno, né, não é tão tranquilo assim da gente caminhar, e levar repelente de insetos também, tá? Normalmente, nos roteiros, a gente fica um dia por lá, mas eu já aviso que um dia não é suficiente, tá? Eu sempre recomendo passar 3 dias pelo menos. Claro que depende do interesse do turista, né? Se é um turista que não liga muito, um dia tá bom. Mas se é um turista que quer explorar a maioria dos templos e tudo mais, pelo menos ficar 3 dias por lá. Então, vamos falar dos templos mais importantes ali do complexo, né? Começando por Angkor Wat, né? Que é o templo da cidade sagrada, que é o maior e mais bem preservado dos templos que tem ali no complexo, tá? Ele foi construído inicialmente como um templo hindu e depois virou um templo budista, tá? Como eu falei para vocês, a maior construção religiosa está em um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo. Está na bandeira, está nas cédulas de dinheiro, como eu falei para vocês, e normalmente as pessoas visitam no nascer do sol, tá? Elas chegam por volta de 4h30, 5 da manhã, fica lotado, tá? Se você quiser pegar um pouco menos lotado, aí já é legal chegar umas 7, 8 da manhã, que aí o pessoal do nascer do sol já foi embora, e o pessoal que veio mais tarde não chegou ainda. Bayon é um templo muito famoso também, tá? Não sei se algum de vocês já foi para lá, mas esses rostos, né, essas faces são muito famosas, né? Então, o templo central da cidade de Angkor Thom, tá? Que é uma cidade que tem dentro do complexo, né? Foi construído no século XII, são 54 torres, mas só 37 delas estão preservadas, tá? E tem essa face, né, do rei Jayavarman, né, esculpidas em cada um dos lados aqui, tá? Então, são 216 faces, cada uma com uma expressão diferente. Então, é muito legal. Todo mundo que vai para lá quer tirar foto aqui dessas torres. Taprom também muito famoso, tenho certeza que muitos de vocês já viram, tá? Pelo menos na internet ou na TV, né? Aquele famoso filme da Angelina Jolie, o Tomb Raider, né? Foi filmado aqui, tá? E esse templo é famoso porque eles deixaram o templo como ele era quando foi descoberto, né? Na verdade, todos os templos ali da região tinham essas árvores, né? Eram essas árvores, toda a vegetação dominou os templos, né? Então, todos os outros, eles cortaram as árvores e só deixaram no Taprom. Então, a gente vai ver essas raízes gigantes das árvores, né? Que foram tomando conta dos templos.
Outro templo famoso, né? O Banteay Sirey, né? Que é a Cidadela das Mulheres, né? Esse aqui é um dos mais bonitos de todos, né? Principalmente porque ele tem uma tonalidade rosada, tá? É diferente dos outros templos, e são muito detalhadas, né? Tanto o relevo das paredes, quanto tem essas estátuas aqui que estão super bem preservadas, tá? Foi construído no ano de 960, né? Por um nobre da corte real, e fica a 30 quilômetros da cidade. Terraço dos Elefantes, esse aqui fica dentro de Angkor Thom também, que é a cidade que tem lá dentro, né? Isso aqui é o que o rei utilizava. Quando o exército dele vencia alguma guerra, eles desfilavam para o rei e o rei ficava aqui no Terraço dos Elefantes, tá? E o Terraço do Rei Leproso, né? Ele era chamado assim porque tinha uma estátua do deus hindu Yan, que ela estava coberta de um musgo e parecia que ela estava com lepra, tá? Então, por isso que eles chamavam esse terraço assim. E acredita-se que nesse local eles faziam cremação de corpos. Isso aqui poucos turistas visitam, tá? Eu tive a sorte de visitar, é muito legal, gente. É chamado de Rio das Mil Lingas, tá? Linga é essa parte, essas coisas aqui que vocês estão vendo aqui esculpidas no leito do rio, tá? Então a gente faz uma trilha bem tranquila, tá? No meio da mata, tá? E a gente chega nesse rio e vai vendo essas esculturas, né? Tanto nas laterais do rio, quanto no leito do rio. Então, é muito bonito, tá? Tem umas cachoeiras também, a gente pode nadar, tomar banho nas cachoeiras. Então, no calor que faz lá no Camboja, vale muito a pena tirar um tempinho para visitar esse rio. Agora, falando um pouquinho mais da cidade, né? Vida noturna, como eu falei para vocês, tem a Pub Street e o Night Market, né? Duas áreas super concorridas à noite, então várias baladas, restaurantes, bares, né? E para quem quiser comer o inseto no espetinho, né? Dá para provar lá. E eles têm o churrasco cambojano também, né? Que é como se fosse um rodízio de carne. Então, você tem carne de cobra, jacaré e outros animais exóticos, tá? E tem que tomar cuidado com o golpe do leite do bebê, né? O que é esse golpe aqui? Né? Tem muitas mães, né? O Camboja é um país muito pobre, então tem muitas mães que pedem dinheiro na porta de uma farmácia ou de uma loja para comprar leite, né? Leite em pó para os bebês. E a gente, né? A gente vai querer ajudar, só que a hora que a gente vai ver o preço, é um preço absurdo que eles cobram, né? E aí a gente já está lá, né? É absurdo de repente para o cambodiano, mas para a gente não tão absurdo assim, a gente vai lá e compra, né? E o que essas mães fazem? Elas devolvem o leite para o dono da loja, tá? E pegam metade do dinheiro para elas, tá? Então os dois ganham e o turista se ferra com essa situação, tá? Continuando aqui, Artisãs da Angkor, tá? Isso aqui é uma escola de arte, né? Que é um projeto social, né? Que ensina os jovens carentes da região para trabalhar com os materiais como seda, como madeira. Então, assim, não é tão barato, mas vale a pena porque a gente sabe que a gente está ajudando um projeto social, tá? Isso aqui é muito visitado na cidade. Tem o show de dança Apsara, tá? É uma dança que é já praticada há mais de 1000 anos, né? Uma dança tradicional de origem religiosa. Ela foi banida, né, durante os anos do Khmer Vermelho, né? Infelizmente, muitos bailarinos foram presos e assassinados por serem artistas, simplesmente por serem artistas, e a gente consegue assistir tanto nos hotéis quanto nos restaurantes da cidade. O Phare, né, o Phare é o circo do Camboja, também muito interessante, tá? É um picadeiro bem no centro da cidade, onde os artistas, né, que também são crianças e adolescentes carentes, eles fazem esse show, né? Acrobatas, contorcionistas, então vale muito a pena assistir também. E o lago que eu falei para vocês, né? O Lago Tonle Sap, o maior lago do Sudeste Asiático, né? Fica a 40 minutos de Siem Reap, e tem esses vilarejos flutuantes, né? Porque o rio, ele sobe muito durante a época das cheias, né? Então, por isso que essas casas precisam ser flutuantes. Então, além das casas, né? Tem escolas, lojas, restaurantes, tem fazenda de crocodilo. Então, assim, é uma região legal para se visitar se tiver um tempo sobrando. Agora, já estou indo a caminho de Phnom Penh, que é a capital, tá? Esse hotel, gente, é um hotel de muito luxo, tá? Eu só falo dele, mas é claro, vai ser um hotel para um passageiro bem VIP, tá? O nome dele é Chintamani Wild, tá? Ele fica bem na beira de um rio, bem no meio da selva, como vocês podem ver aqui, tá? Então, ele é super luxo,
tá? Dá para chegar de tirolesa no hotel, para vocês terem uma ideia, e são somente 15 quartos muito luxuosos, tá? Então, você consegue andar de caiaque, fazer trekking, pescar, andar de bicicleta, fazer piquenique, etc., né? E tem um mordomo para cada apartamento, tá? Então, se tiver um passageiro de luxo com tempo, vale a pena pelo menos umas 2 noites nesse hotel. Chegamos em Phnom Penh, que é a capital, né? Outro destino famoso do país, 50 minutos de voo apenas de Siem Reap ou 4 horas de estrada, tá? É uma cidade bem menor do que Bangkok, tá? Então a gente fala que tem um clima mais provinciano, mas é a cidade mais populosa do país e a que guarda as lembranças mais tristes do Khmer Vermelho, tá? Então aqui nessa cidade realmente a gente vai ver as atrocidades que eles cometeram. Bom, começando pelo Palácio Real, tá bem legal, lembra muito o Palácio Real de Bangkok, né, mas num tamanho menor, vale muito a pena visitar. Família real se mudou para cá em 1866, no ano seguinte já a cidade se virou a capital do país, né? Durante os anos do Khmer Vermelho, o palácio virou uma prisão e o rei e a família dele ficaram presos aqui, tá? O rei mora efetivamente aqui, na verdade ele tem várias residências e quando ele está aqui no palácio, tem uma bandeira azul, né, uma bandeira real azul, que é hasteada para todo mundo saber que o rei está por ali. Pagoda de Prata fica bem do lado do Palácio Real, tá? A principal atração dessa pagoda é o Buda de Esmeralda, né, que fica lá dentro, que na verdade não é de esmeralda, é de cristal, e igual a um templo budista, né, para a gente entrar lá, ombros e joelhos têm que estar cobertos. Ops. Museu Nacional, né, o maior museu do país, né, tanto a parte interna, né, com essa coleção de relíquias e artefatos da história do Camboja, quanto a parte externa, né, que tem essa arquitetura super bonita, o jardim também, vale a pena ser visitado. O Wat Phnom, né, que é um templo famoso da cidade, né, construído em 1373, ele fica no topo da única colina da cidade, tá, com 27 metros de altura, tá? E é o edifício mais alto da cidade, por incrível que pareça, né? Daí você já vê que a cidade realmente não é tão grande assim, tá? Bom, tem essa escadaria, né, que tem a serpente aqui na entrada, tem balaústres com leões aqui que a gente vai subir, tá? E o pessoal local, né, vai até esse templo para pedir sorte, tá? E o nome da cidade, né, Phnom Penh, vem do nome desse monte aqui, que é o Monte Phnom. Central Market, né, para os turistas que adoram fazer uma comprinha, né, comprar souvenirs, produtos falsificados, esse é o lugar, tá? Não esquecendo que a gente tem que pechinchar. É um mercado com essa arquitetura em estilo Art Deco, né, dos anos 30, mas é muito legal para o turista por conta dos souvenirs. E o Monumento da Independência, né, foi construído em homenagem à independência com relação à França, tá? E lembra um pouco os templos de Angkor Wat. Agora, a parte triste, né, gente? 2 locais que são muito tristes, tá? Lembra, não sei se algum de vocês já teve algum campo de concentração nazista, mas é aquele clima pesado igual. Tá? Então, começando pela prisão S21, né, que é o Museu do Genocídio, isso aqui era uma escola nos anos 70, tá, que virou uma prisão, né, no governo do Khmer Vermelho. Então, as pessoas eram deixadas ali antes de serem levadas para os campos de extermínio, tá? Mas eram muito torturadas, tá? Então, a gente vai ver fotos das pessoas, documentos, né, os próprios instrumentos de tortura, né? Então, é muito, muito triste, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, mesmo sendo só uma prisão, 14 mil pessoas morreram aqui e só 8 sobreviveram, tá? Então, realmente é um clima muito pesado, muito triste, tá? Mas faz parte da história. E outro lugar muito triste, os Killing Fields, né? Esse é um dos campos de extermínio, né? O que a gente visita. Então, aqui, a maioria dos prisioneiros eram mortos, tá? O tour tem um audioguia, né, que é narrado, né, por um dos sobreviventes. Então, é muito triste a maneira que ele conta, né? Ele conta tudo o que acontecia. A gente vai passar por resto de roupa, ossos, né? As valas comuns onde o pessoal era enterrado, as armas que eram usadas para execuções, né? E homenagens, né, às vítimas. No centro do terreno tem esse memorial aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, com mais de 5 mil crânios, né, que foram encontrados aqui nesse local. Tá muito triste. Essa árvore aqui, por exemplo, eles pegavam os bebês, as crianças, e batiam nessa árvore até eles morrerem na frente das mães, tá? Então, assim, uma coisa muito, muito triste mesmo.
tá? Mas, como eu falei, faz parte da história para a gente aprender e não repetir o mesmo erro no futuro. Agora vamos para as partes menos visitadas, né? Pelo menos pelos brasileiros. O litoral, tá? O litoral não é tão famoso quanto o da Tailândia, mas está começando a se destacar. Então, essa cidade aqui, Sihanoukville, tá? É a cidade mais famosa, fica a 225 quilômetros, ou 6 horas de carro, mais ou menos, da capital. E, como eu falei, é a cidade de praia mais famosa do país. São 6 praias, né, principais, entre elas Serendipity e Otters Beach, né, que são as praias mais famosas. Muito barato aqui, um chopp, por exemplo, 50 centavos de dólar. Só que, por outro lado, muita gente pedindo dinheiro na rua, aqueles vendedores chatos, né, nas praias, e também alguns batedores de carteira por conta da pobreza do país, tá? Essa ilha de Koh Rong, tá, que vocês estão vendo as fotos, essas 2 fotos são da ilha de Koh Rong, tá? Lembra as ilhas da Tailândia há 30 anos atrás. Então, é muito barato, né? Aquelas ruas de areia, praias desertas, só que a hotelaria ainda não é muito boa, tá? É mais pousadas mesmo que a gente vai encontrar por lá. E Battambang, né? Battambang é uma cidade pequena, mas bem típica, que está começando a ter bastante turista também. Então, tem essa arquitetura original francesa que vocês estão vendo na foto, alguns santuários budistas, né? Aqui também resquícios do Khmer Vermelho e os famosos campos de arroz, tá? Fica a 150 quilômetros ou 4 horas de Siem Reap, tá? E não deixe de passear no Bamboo Train. Eu vou mostrar uma foto para vocês do Bamboo Train. Isso aqui, essa apresentação eu vou mandar, tá, gente? Pessoal da Mondiale, né? Além de ficar disponível também no YouTube, para vocês terem também, não precisar ficar anotando tudo que eu falo. O trem de bambu, né? O Bamboo Train, nada demais, tá, gente? É uma atração famosa da cidade, mas não tem nada demais, né? Existia essa linha de trem entre 2 cidades, né? Que é Battambang e Phoi Phet, né? E eles fizeram esses trenzinhos aqui, né? Como se fosse um vagãozinho, e a gente senta nessas essas partes de bambu aqui, tá? Então, eles chegam até 50 km por hora, é uma coisa divertida, mais para turista mesmo, tá? Também visitamos lá a Pagoda do Elefante Branco, algumas fazendas de crocodilos, tá? Tem as cavernas de extermínio, tá? Então, aqui, o Khmer Vermelho, eles matavam as vítimas no alto das cavernas e jogavam os corpos lá dentro, tá? Então, a gente vai ver também o memorial, que vocês estão vendo aqui na foto, com vários crânios e ossos, né? E também tem um Buda deitado lá dentro. E esse templo aqui lembra um pouco o templo de Angkor Wat, né? O templo Wat Banan, foi construído no século XI e fica próximo lá. Ele já está bem decadente, né? Não está bem conservado como Angkor Wat, mas ainda é muito utilizado pelos budistas. Isso é o que eu tinha para falar para vocês de Camboja, tá? Agora vamos falar de Laos. Laos, dos 3 países, é o menos visitado, tá? Mas é muito interessante também, como vocês vão ver agora. Então, começando aqui, eu vou falar para vocês primeiro Luang Prabang, tá? Que é a cidade principal lá, turisticamente falando, tá? A capital, Vientiane. Vocês estão vendo que a capital fica bem aqui na fronteira com a Tailândia, né? O Laos é um dos únicos países do mundo que a capital fica na fronteira, tá? Normalmente as capitais ficam no meio do país, para no caso de uma invasão ser difícil chegar na capital, né? Já aqui no Laos não, fica bem na fronteira, tá? Vou falar também para vocês de Van Vieng, tá? Que é o destino dos esportes radicais no país, e vou falar também dessa região sul aqui, de Paxi, tá? Que é uma região mais de natureza, plantação de café, mas as 2 mais famosas mesmo, Luang Prabang e Vientiane, tá? Então, a capital, como eu falei, Vientiane, a moeda é o kip, R$1 dá mais ou menos 1.688 kips, fuso horário 10 horas a mais que o Brasil, e a vacina de febre amarela também é obrigatória aqui, tá? O visto obrigatório a gente também tira na chegada e ele vale por até 30 dias. Custo, uns $15 por refeição, mais ou menos, tá? Por pessoa. Eletricidade, 220 volts. A região também é o budismo, tá? E tem 3 escritórios da Asian Trails aqui no país. Então, vamos lá para as dicas, né? O Laos era conhecido, né? Ainda é conhecido como o reino de 1 milhão de elefantes, né? Mas com a guerra do Vietnã, né, por incrível que pareça, o Laos foi muito afetado pela guerra do Vietnã e também pela destruição do habitat natural e a exploração dos animais no turismo, né, não sobraram mais do que 3.000 exemplares da espécie no local.
Melhor época para viajar, assim como no Camboja, é de novembro a março. Tá? Eles também têm a época das chuvas, né? Que é de maio a outubro. A língua é o laosiano, mas a maior parte das pessoas também falam inglês e o francês. Tá? Como eu falei para vocês, embora não tenha combatido diretamente na Guerra do Vietnã, ele foi o país mais bombardeado de todos, tá? 2 milhões de bombas jogadas pelos americanos. Porque os americanos acreditavam que o Laos fornecia armas e comida para os Vietcongs, tá? Então, até hoje, por ser um país muito pobre também, eles têm muita ajuda internacional para tirar as minas, né? E as bombas que ficaram enterradas pelo país, tá? Mas, infelizmente, ainda muita gente sofre acidente e acaba mutilada por essas bombas, tá? Sempre fora das áreas turísticas, tá? Bom, já falei que Vientiane é uma das poucas capitais do mundo que fica na fronteira, né? E é um destino que não é indicado para grupos muito grandes, tá, gente? O país, ele abriu recentemente, tá? Depois eu vou comentar sobre isso para vocês, mas ele ainda não tem uma infraestrutura tão grande quanto os outros países da região, tá? Então, a comida acaba sendo muito barata, mas os hotéis e os transportes são mais caros que na Tailândia por ter menos opções. Bom, budismo, mesma coisa, né, que eu falei do Camboja, tem que cobrir os joelhos e os ombros para entrar nos templos, tá? Água de torneira também não é indicada, tá? E o uso de repelente também é indicado por causa dos pernilongos, tá? Clima bem quente e úmido. É uma ex-colônia francesa, tá? Então a gente vai achar muito bistrô, né, pelas cidades, baguete, várias coisas bem típicas francesas, mas hoje é um regime socialista, tá? Um dos poucos países socialistas do mundo. 2/3 do território é de montanhas, né? E da região, o único país que não tem acesso ao mar. O terceiro produtor mundial de ópio, né, que vem da flor, né, da papoula, que é a matéria-prima para a heroína, né, para a droga heroína, né? Então esse é um fato ruim lá do Laos. E eles comemoram o Ano Novo 2 vezes, tá? Então, em 1º de janeiro, como a gente, né? E o Ano Novo Budista, que é em abril. E eles têm 3 patrimônios da humanidade da Unesco. País barato e muito seguro, assim como os outros dois, tá? E eles são os maiores consumidores de arroz glutinoso do mundo, né? O que é um arroz glutinoso? Não tem nada a ver com glúten, tá, gente? Ele é chamado assim no sentido dele ser aquele arroz pegajoso, tá? E a plantação de arroz é a principal atividade econômica deles. Aqui, assim como no Camboja, né, eles comem de tudo, infelizmente, até os cachorros, né, eles costumam comer, por conta da pobreza, né? 75% da população vive com somente $2 por dia, tá? Carne de búfalo d'água também muito consumida, tá? E a papaya salad é um prato muito comum, né, mas a gente tem que tomar cuidado com a pimenta. Bierlau, cerveja muito famosa, tá? Uma das melhores do mundo, e ela é muito consumida por lá, tá? E eles costumam tomar com gelo, tá, gente? Não é igual a gente, que a gente toma ela gelada, né? A garrafa tá gelada, né? Lá não, eles jogam gelo dentro da cerveja. E os estrangeiros, né, tanto europeus quanto americanos, os que moram no país, eles são chamados de elefantes brancos, tá? Porque têm a pele clara e também são altos. E como eu falei para vocês, é um país que abriu recentemente para os turistas, tá? Só em 1989, tá? Então, pouquíssimo tempo, né? São 31 anos apenas que eles estão abertos para os turistas. Agora vamos falar das cidades, né? Começando por Luang Prabang, que fica no norte do país, né? A cidade mais famosa, né? Ela foi capital até 1975, depois mudou para Vientiane. São só 22 mil habitantes, uma cidade muito pequena, mas é patrimônio da humanidade da Unesco, tá? A gente recomenda aqui pelo menos umas 3 noites. O que a gente vai fazer por lá? Não sei se algum de vocês assistiu minha apresentação de Tailândia, mas lá em Chiang Mai a gente tem o Thak Bat. E aqui em Luang Prabang também é muito famoso, o Thak Bat chamado de Ronda das Almas, né? Então, todo dia, entre 5 e 6 da manhã, os monges budistas, eles saem para buscar o seu alimento, tá? A única vez do dia que eles comem é pela manhã, tá? Então, eles saem pela rua, né? Milhares deles, né? E a gente, não só o turista, quanto a população local, também oferece essa comida para eles, né? Eles são vegetarianos, e em troca eles fazem orações para a gente e cantam esse canto do agradecimento, tá? Uma coisa muito importante, né? A gente tem que estar vestido como se a gente fosse entrar num templo budista, tá? Ou seja, cobrindo, né, os joelhos e os ombros.
né? E também não podemos encostar nele de jeito nenhum, nem nas roupas e nem ficar na frente deles, tá? Ah, vou tirar uma foto, fazer uma selfie, nem pensar, tá? Pode tirar foto de longe, pode, tá? Mas encostar de jeito nenhum, tá? Um templo famoso, né, Wat Shen Tong, né, o cartão postal da cidade, um dos templos mais famosos do país, né, também conhecido como Templo Dourado, foi construído em 1560 e ele encanta pelos detalhes, né? É o principal monastério da cidade, a maioria desses monges, né, que saem para o Takbat, eles saem aqui desse templo. Monte Folsi, tá? É uma colina, né, com 100 metros de altura, né? Tem esse templo budista no topo, Tat Chonsi, né, que a gente tem essa vista 360 graus da cidade, né? Para subir lá são 329 degraus, um exercício bom, e normalmente a gente sobe para assistir o pôr do sol, tá? Só que a hora que o pôr do sol acaba tem um problema, gente. Não tem iluminação nas escadas, tá? Então a gente desce no escuro, tá? Museu do Palácio Real. Esse que vocês estão vendo aqui na foto, né? Construído em 1904 para ser a residência principal do rei, mas hoje é apenas um museu de objetos da família real. Então, a gente vai ver a sala do trono, tá? E a coleção de carros reais. Wat Ho Phabang, tá? Esse seria o templo real, tá? Então, fica bem na entrada do Museu do Palácio Real e guarda o tesouro mais precioso do país, que é o Phabang, né? Que é um Buda de ouro de 83 centímetros, que dá o nome à cidade, né? O Phabang, né? O Luang Prabang, né? Então, não dá para entrar, infelizmente, nem fotografar, nem dá para entrar lá dentro, tá? Só por fora mesmo. E os mercados diurno e noturno, né? O mercado diurno é como se fosse uma feira livre nossa, né? A gente vai ver o que eles compram, o que eles comem, né? E o mercado noturno, que é esse que vocês estão vendo na foto, fica na frente do Museu Nacional e tem muita opção de souvenir e comida de rua. E as cachoeiras, né? As cachoeiras bem bonitas ali perto de Luang Prabang. A Guangxi, a mais famosa delas, né? Fica a 40 minutos da cidade. Tem essas piscinas azuis turquesa que vocês estão vendo aqui na foto, né? E no final da trilha, uma cascata azul de 60 metros de altura, tá? Na entrada aqui do parque, tem um centro de reabilitação de ursos himalaios, que vale a pena visitar. E a gente recomenda ou ir bem cedo, ou evitar os fins de semana, tá? Porque fica muito cheio, dependendo do horário e também nos fins de semana. E a outra cachoeira, essa do lado direito, a Tadsai, tá? Não é tão bonita, né, quanto a Guangxi, mas é bem mais próximo, né? Só 15 quilômetros, e ela fica bem menos lotada. Para quem quer ver elefante, né, dá para ir... Esse aqui é o que a gente mais recomenda, mas tem outras opções na cidade, tá? Esse é o Mandalau, tá? Fica a 15 minutos da cidade, e é uma fazenda, né, onde eles colocam elefantes que estão sendo reabilitados, tá? Para elefantes que trabalhavam, né, ou se não, elefantes que estavam em circos, né, eles trazem para cá. Mas hoje, só os que têm contatos com os humanos são as fêmeas adultas, tá? Os machos ainda são muito agressivos, tá? Então, a gente vai andar por uma trilha, né, essa trilha que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, que é onde estão os elefantes, né? A gente vai estar com os guias e a gente vai dar comida para eles, tá? E no final todo mundo entra no rio para dar banho nos elefantes, tá? Nesse local em específico não dá para subir no elefante, tá? Mas tem outros lugares da cidade que permitem. Cavernas Pak-ou, tá? Isso aqui é um passeio bem famoso também, tá? Mas é um passeio de uma certa forma, não é que é cansativo, mas é um passeio mais que a gente contemplativo, vamos dizer assim, né? Porque são 2 horas e meia de barco para ir, 2 horas e meia para voltar, né, no rio Mekong, e a gente chega nessa caverna que tem centenas de estátuas de Buda, né? Então, é uma coisa bem interessante, mas o passeio em si é mais para a gente apreciar a natureza, o rio, né? Tudo bem, a gente acaba visitando pelo caminho uma vila local, a gente vai numa destilaria de vinho de arroz, né? Mas a principal atração é mesmo a caverna. Agora, a parte central do Laos, Vientiane, né, que é a capital e a maior cidade do país, são 800 mil pessoas. Recomendamos pelo menos umas 2 noites por aqui, tá? São só 45 minutos de voo de Luang Prabang, né? É uma cidade super descontraída, né, com essas influências francesas, e tem muita opção de restaurante e vida noturna. Os templos, né? Os templos, como todo o Sudeste Asiático, são as principais atrações, né? Então, aqui tem o Wat Simuang, né?
Então, é um dos templos mais antigos do país, do século XVI, e foi construído em cima de um templo hindu. Tá? Ele é muito visitado porque a localização é muito boa e a população local também utiliza bastante. Tá? Sempre tem monges por aqui distribuindo bênçãos para os fiéis. E o Wat Sitaket, tá? Que é o templo mais antigo, e ele tem mais de 7.000 imagens de Buda. Tá? Então, ele é conhecido como o Templo dos 1000 Budas. Também é uma escola para monges. Patuchai é como se fosse o Arco do Triunfo, lá de Paris. Né? Ele foi construído em 1962 para homenagear, né, os soldados que lutaram, né, contra a França e também na Segunda Guerra Mundial. E dá para subir até aqui no topo para ver a vista da cidade. Aqui o Buda Park, né, fica a 25 quilômetros da cidade, bem interessante. Né? Então, é um parque de esculturas que tem mais de 200 estátuas budistas e hindus e fica bem perto da fronteira com a Tailândia. Palácio Presidencial a gente não consegue visitar por dentro. Tá? O Palácio Presidencial foi construído em 1986, é bem recente, né? Uma mistura de um palácio ocidental com toque oriental. Era para o presidente morar aqui, mas ele acabou não morando, então a gente só tira a foto de fora mesmo. Tá? E aqui já é uma das atrações principais do país, tá? É o símbolo do Laos, né? O Phat Luang, né? O monumento mais importante do país. Então tem essa estupa, né? Estupa é essa parte aqui, é como se fosse essa torre aqui, né? Uma estupa dourada com 0,5 tonelada de folha de ouro, tá? E isso apresenta 3 níveis diferentes, né? Mostrando a transição do mundo material para o mundo espiritual. E a gente também pode ver nesse local uma estátua dourada, gigante, de um Buda deitado, né? Laos Central. Agora, de novo, 2 regiões que já não são tão visitadas pelos brasileiros, né? Mas, de repente, você tem um passageiro que tem um interesse específico, vale a pena visitar, tá? Vang Vieng é a capital dos mochileiros, né? E a capital dos esportes de aventura, dos esportes radicais aqui do Laos, tá? Não sei se vocês assistiram a minha apresentação de China. Na China tem uma cidade que chama Guilin, que lembra muito, né, a natureza, essas montanhas de calcário aqui, lembra muito aqui Vang Vieng, tá? Fica 3 horas e meia de carro de Luang Prabang ou de Vientiane, tá? E as principais atrações, descer o rio numa boia ou num caiaque, eu vou falar mais para vocês, as cavernas e a vida noturna, né? Eu não sei se vocês gostam do seriado Friends, né? Mas lá todos os cafés da cidade passam Friends na TV 24 horas por dia, tá? Então eles adoram o Friends por lá. Então, o tubing, né? O que é o tubing? É a principal atração da cidade. Então, a gente aluga uma boia ou um caiaque e desce o rio a favor da correnteza, tá? Antigamente, até 2012, se eu não me engano, eram permitidas 500 boias por dia, tá? E o que era o maior número de turistas que iam para lá? Adolescentes, né? Europeus, australianos, que iam encher a cara. Por quê? Eles descendo o rio, nas margens do rio, tinham vários bares e eles davam um shot, né, de graça de bebida, né? Então, chegava no final do rio, eles estavam completamente bêbados. E nesse ano de 2012, se eu não me engano, 28 pessoas morreram afogadas, tá? Então, a partir daí, o governo começou a ter mais controle. Então, hoje só tem 4 bares, né, na margem do rio e só 150 pessoas por dia podem descer, tá? É um passeio super tranquilo, o que prejudicava é que o pessoal enchia a cara mesmo, tá? Lagoa Azul e a Caverna Tampucan, tá? Lagoa Azul, vocês estão vendo aqui, muito bonita, né? Fica a 11 quilômetros da cidade, tem essa linda cor azul, né? Tem essas cordas, balanços também, o pessoal subir aqui e se jogar na água, mas a melhor época é setembro, tá? Em setembro é quando a água está mais azul, tá? E a caverna fica bem próxima dali, né? Então, além das estalactites e estalagmites, a gente também tem um Buda deitado lá dentro. Também dá para fazer escalada, tem essa caverna Tantói também, passeio de balão, caverna d'água, né, que a gente faz também com boias, então tem muita atração radical por lá. E no sul do país, que também não é muito visitado ainda pelo brasileiro, né, tem Paxi, que é a segunda cidade mais populosa do país, né, a gente recomenda pelo menos umas 2 noites por lá, fica 1h30 de voo de Luang Prabang, tá? As principais atrações, as 4.000 ilhas espalhadas pelo rio Mekong, a sopa de macarrão, que é muito famosa por lá, e as plantações de café e de chá, tá?
Então, o templo famoso lá, Wat Luang, né, o maior, o mais belo templo da cidade, também os monges, muitos monges moram por aqui, mas não é tão visitado quanto os templos de Vientiane e de Luang Prabang, tá? Porque, claro, tem menos turistas na cidade. E o outro templo, Wat Po Salau, né, que está numa colina, né, então tem essa linda vista para o rio Mekong, que vocês estão vendo aqui, e tem esse Buda, né, esse Buda gigante aqui, que também é bem legal para a gente tirar foto, tá? É muito legal para ir antes do pôr do sol e assistir o pôr do sol de lá. Planalto Bolavém, tá? Isso aqui é um planalto que fica a 1.300 metros, né, de altura, tá? Mas para quem gosta de rio, de cachoeira, de selva, né, também tem aqueles grupos étnicos e também fazenda de café ou de chá, tá? Então, para quem gosta de natureza mesmo, vale a pena visitar esse planalto. E os templos, né, Wat Po, né, um complexo, na verdade, de templos de um período anterior a Angkor Wat, tá? Foi feito pela mesma civilização, né, a civilização Khmer, mas um período anterior, tá? Então, fica a 43 quilômetros da cidade, são 2 quilômetros de extensão e demora 2 horas para ser visitado. E, por fim, as 4.000 ilhas, né, que eu falei para vocês, tá? Um arquipélago conhecido como Sipandon, né? Então, metade dessas ilhas, quando o rio está cheio, elas estão submersas, tá? Então, as principais atrações, essa ponte aqui, é uma ponte ferroviária, né, que liga as duas principais ilhas, que são Don Kon e Don Det, né, e tem a velha locomotiva que funcionava no local que a gente pode visitar também. Tem muitas cachoeiras, né, Kompapeng é a maior cachoeira do Sudeste Asiático, vou mostrar uma foto para vocês, e também tem os botos, tá, que eu também vou mostrar que são famosos no local. É um destino mais para relaxar, tá? Então, aqui a foto dos botos e aqui a foto da maior cachoeira do Sudeste Asiático. Agora vamos entrar no Vietnã, né, o último país aqui da apresentação. O Vietnã, gente, é o país que tem mais atrações desses três, tá? Então, eu vou demorar um pouquinho mais uns 20 minutos, mais ou menos, por aí eu acabo a apresentação. Então, vamos lá. Vietnã já é um país mais comprido, né? Ele lembra um pouco o Chile aqui da América do Sul, né? Então, vou falar para vocês de Hanoi, que é a capital. Vou falar para vocês de Ha Long Bay, que é muito famoso, né? Todo mundo visita. Vou falar de Da Nang, vou falar de Hoi An, vou falar de Hue, Ho Chi Minh, que fica aqui no sul, e vou falar também um pouco das ilhas, né? De Phu Quoc e de Con Dao, que são algumas praias famosas do Vietnã. Então, a capital é Hanoi, a moeda é o dong, tá? R$1 equivale mais ou menos 4.318 dongs. Fuso horário também 10 horas na nossa frente. Vacina de febre amarela também é obrigatória e o visto também é obrigatório, tirado na chegada, tá? Custo mais ou menos $20 por refeição por pessoa, eletricidade 220 volts e a principal religião aqui também é o budismo, tá? Só que é pouca gente, 80% da população do país não tem religião, tá? 8%, se eu não me engano, são budistas e mesmo assim é a maior religião. E temos 4 escritórios da Asian Trails aqui no país. Então, vamos lá para as dicas, né? Depois a gente fala das cidades. Então, começando que tem várias estátuas e desenhos de dragão em todos os lugares do Vietnã, tá? Segundo as lendas, né? Os vietnamitas são descendentes de um dragão, que é o Lac Long Con, e da fada Ao Co, tá? Aquele famoso chapéu, né? Que vocês já com certeza viram, né? Em formato de cone, tá? Também é utilizado nos outros países. Ele chama Non La, tá? E vem sendo usado há mais de 3.000 anos já para proteger do sol e da chuva. A guerra, né, a guerra famosa do Vietnã, teve início em 1º de novembro de 55 e terminou quase 20 anos depois, em 30 de abril de 75. Tá? Então, na época, eram 2 países. Você tinha o Vietnã do Norte, né, que era apoiado pela União Soviética, União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. Tá? Então, eles brigaram, no final, o Vietnã do Norte ganhou, né, e juntou o país todo virou um país comunista. Tá? Mais 5 milhões de vietnamitas morreram. Outra coisa interessante, eles têm a siesta deles, né? Então, às 12 horas, ao meio-dia, né, eles fecham por 3 horas para eles poderem dormir. A maioria das lojas, né? Claro que com o turismo, não são todas as lojas que fecham. Mas por quê? Eles acordam às 5, 6 da manhã e já começam a trabalhar.
tá? Então, por isso que eles têm essa folga no período da tarde. Bom, templos aqui, mesma coisa, gente. Tem que cobrir tanto os joelhos quanto os ombros. Bom, muita buzina por aqui. Não sei se vocês já foram para o Egito ou para a Índia, mas aquele inferno de buzina, tá? Tanto os carros, quanto as motos, quanto os ônibus buzinam muito, né? E as motos são um sonho de consumo da população local, tá? As cidades grandes têm milhares de motos na rua, tá? Ho Chi Minh é a cidade que tem mais moto no mundo, tá? Então, também muito difícil de atravessar as ruas por aqui, tá? Eles também têm a época de chuva, né? Um clima bem quente, úmido, tá? E também tem que usar o repelente aqui por conta dos pernilongos. Bom, os resquícios da guerra já são coisa do passado, né? Claro que a gente vai ver uma coisa ou outra por lá, mas a relação deles com os Estados Unidos hoje é super tranquila, tá? Só que a gente tem que respeitar alguns conceitos locais. Para eles, não existiu a guerra do Vietnã, foi a guerra dos Estados Unidos, tá? Bom, aqui também não recomendo tomar água de torneira, porque não é potável, tá? E o Silva deles, né? O que é o sobrenome Silva deles é o Nguyen, tá? Então, 40% da população tem esse sobrenome por lá. Eles são o maior produtor de arroz do mundo e o segundo maior produtor de café do mundo, depois do Brasil. Mesma coisa do Camboja aqui, tá? Eles consideram a pele branca muito bonita, tá? Então, eles evitam ao máximo o sol, usam roupas longas, luvas, máscaras, tudo para ficar com a pele clara, tá? Filas não são muito respeitadas no país, acho que eles puxaram um pouco os chineses aqui, né? E os principais esportes são o voleibol e o futebol, tá? E uma curiosidade, né? Os homens deixam as unhas compridas para demonstrar o status social, porque mostra que eles não precisam trabalhar no campo e nem fazer força, tá? E aqui também comem de tudo, tá? Morcego, cachorro, rato, crocodilo, tartaruga, cobra, mas a comida mais consumida é o po, que é o macarrão de arroz, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Bom, até a metade do século XX, eles pintavam de preto, tá? Eles acreditavam que isso preservava os dentes. E, recentemente, descobriram a maior caverna do mundo por lá, né? A Hang Son Doong, tá? O Empire State, lá de Nova York, caberia dentro dessa caverna, então dá para vocês terem uma ideia do tamanho que ela é. Bom, 8% só da população é budista e 7% católica, tá? O governo comunista limitou a liberdade de religião, né? A partir de 1975, né, do fim da guerra, e por isso 80% da população prefere se declarar sem religião, né? O po que eu comentei para vocês, né, o prato nacional do país, é uma sopa de macarrão de arroz, né, com broto de feijão, gengibre, molho de peixe, coentro e cebolinha, e algumas vezes eles colocam também pimenta, frango e carne. Dos 4 países do Sudeste Asiático, é o mais barato, tá? Então, podem aproveitar para botar o passageiro num hotel bem legal por aqui, e são 97 milhões de habitantes, tá? Então, é um país com uma população muito grande. Melhor época para ir para o sul ou para o norte do país, entre outubro e abril, tá? Que chove menos e não faz tanto calor. Na parte do meio do país, a gente não recomenda muito ir do final de agosto até o fim do ano, porque tem muita chuva e também possibilidade de tufões, tá? Na porta de alguns palácios, casas e templos, tem um degrau mais alto, que quando a gente entra, a gente acaba se inclinando, tá? Então, a gente faz uma reverência quando a gente passa pela porta, tá? E eles acreditam que, com isso, os maus espíritos também não conseguem entrar nessas casas. E, para finalizar, né, as curiosidades, eles não têm muita higiene, tá, gente? Eles jogam o lixo todo no chão e alguns homens costumam urinar pela rua. Então, vamos começar a falar das cidades. Então, começando pela capital, que é Hanoi, são 8 milhões de habitantes e a base para conhecer o norte do país, né? Então, Halong Bay, Sapa, né? Bom, são mais de 2.000 anos de história, né? A cidade foi colonizada por chineses e franceses e Hanoi significa cidade dentro do rio, tá? Apesar de ser a capital, é uma cidade bem tranquila, bem charmosa, com prédios baixos, ruas estreitas, arborizadas, e tem um dos piores trânsitos do mundo, assim como o Ho Chi Minh, lá no sul, tá? Recomendamos aqui pelo menos 2 noites. Principais atrações, né? O museu e o mausoléu do Ho Chi Minh, tá? O Ho Chi Minh foi o líder comunista, né? O líder do Vietnã do Norte,
né? Então ele foi não é enterrado, né? Mas o corpo dele foi embalsamado e está aqui nesse mausoléu. Tem a pagoda de um pilar, que é muito interessante também, e o memorial da guerra. O Templo da Literatura, né, que é esse do lado direito aqui, construído em 1070 pelo imperador Li Tantong, né, em homenagem a Confúcio, ao chinês Confúcio, foi a primeira universidade do Vietnã. Tá? Então, além do lindo jardim, tem esses poucos exemplos de arquitetura tradicional local. Old Quarter, né? Isso aqui é o centro antigo da cidade, muito legal, né? Onde tudo acontece. Então, legal para se hospedar, para comer, para beber, para fazer compras, e está próximo às principais atrações da cidade. Cidadela de Hanoi, né? Para quem foi para Pequim, lembra muito a Cidade Proibida, né? De Pequim. Então, um conjunto, né? De estruturas, palácios e ruínas antigas, construído no século XI e é patrimônio da humanidade, tá? Foi o centro político do país por 13 séculos. Water Puppet Show, tá? Isso aqui é bem famoso, não só em Hanoi, mas no Vietnã inteiro, né? Então, é uma tradição desde o século XI e é uma apresentação de bonecos de madeira em uma piscina, tá? São várias apresentações diárias, né? Que mostram as lendas e as cenas do cotidiano do país. 45 minutos de show e à noite dá a opção de incluir um jantar também. Lá no centro de Hanoi, né, tem o lago Huan Quien e o templo Ngoc Son. Esse lago é um oásis de tranquilidade, né? Então a população vem aqui para caminhar, para se exercitar, para fazer o Tai Chi Chuan e também comer em alguns dos restaurantes que ficam nas margens, tá? E o templo é esse aqui da foto, né? Um templo bem pequeno, né, que fica no meio do lago, mas vale a foto e vale a visita também. Agora, Halong Bay, né? A famosa Halong Bay, né? Todo mundo que vai para o Vietnã quer conhecer, né? Uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Fica a 3 horas de carro da capital, Hanoi, e é patrimônio da humanidade também, patrimônio natural da humanidade, tá? A história que se conta aqui é que alguns dragões desceram do céu em direção ao mar para ajudar os vietnamitas a combater os invasores, tá? Então, Halong Bay significa Baía do Dragão que entra no oceano, tá? Então, são mais de 3.000 ilhas calcárias, né, essas que vocês estão vendo na foto, algumas com até 100 metros de altura, né? Então, tem vários cruzeiros aqui, essas paisagens lindas, tá? E tem vários tipos de passeio, tá? Para quem não tem muito tempo, que eu não recomendo, dá para fazer um passeio de meio-dia, tá? Meio-dia mais ou menos, né? Porque são 3 horas para ir, 3 horas no barco e mais 3 horas para voltar, né? Então, você fica mais tempo na estrada do que no próprio barco. Eu recomendo pelo menos uma noite num barco por lá, tá? Então, como eu falei, são 3 opções de dormir, tá? 1, 2 e 3 noites, tá? Então, inclui o almoço na chegada, o jantar e também o café da manhã no dia seguinte. E também tem aula de Tai Chi Chuan, aula de culinária, pescaria, happy hour, né? Só que as bebidas não estão incluídas. Passeio de canoa na Vila dos Pescadores, passeio de caiaque, além da própria visita à Bahia, né? Algumas dicas. Procurar, né? Isso, claro, é só vocês pedirem uma dica para a Mondiale, que vai falar com a gente, um barco que faça uma rota alternativa, ou seja, não comece na mesma rota que os outros barcos, porque às vezes a gente chega em umas cavernas que as filas vão estar muito grandes, então a gente perde muito tempo, tá? E investir também num barco um pouco mais caro, né? Tem mais de 200 barcos por lá. E às vezes você paga 30, 40 dólares a mais e fica num barco muito melhor. Agora, lá no norte do Vietnã também, 2 cidades, né? Sapa e Mai Chau, que o brasileiro já não visita tanto assim, mas é para quem quer ver natureza, né? Então, aqueles terraços de arroz, né, que vocês estão vendo aqui na foto, né? Fica lá no norte, bem na fronteira com a China, né? Então, além dos terraços de arroz, a gente pode fazer trekking, né, pelas montanhas, pode ver as tribos locais, né, que são as minorias étnicas, tá? E é uma região que tem a temperatura bem mais amena que no restante do país. Não tem aeroportos por aqui, então tem que ir de trem ou de ônibus, tá? Para Sapa, são de 6 a 8 horas de trem ou de ônibus. E Mai Chau, que fica mais próximo, são 4 horas de ônibus. Mas Mai Chau tem a paisagem bem similar a Sapa, tá? É menos turística, mas também dá para fazer trekking, ver as tribos, ver os campos de arroz, né? Então, dá para escolher, tá? Sapa é mais famosa, mas Mai Chau é tão legal quanto.
tá? E Marechal também tem essa caverna Chieu, né, conhecida como Caverna do Entardecer, que precisa subir uma escadaria de 1.200 degraus para chegar até ela. Vamos para o meio do país agora, né? Da Nang, né, a terceira maior cidade do país, depois de Hanoi e Ho Chi Minh, tem 1 milhão de habitantes e fica somente 1 hora de voo de Hanoi, tá? Foi aqui que os primeiros fuzileiros navais norte-americanos chegaram para a Guerra do Vietnã, tá? Hoje é uma cidade bem movimentada, né, também com bares, restaurantes, algumas atrações turísticas que eu vou mostrar para vocês, tá? E também daqui que a gente vai para conhecer Hoi An, que é uma das cidades mais famosas do Vietnã, que fica só 30 minutos de distância. Então, começando aqui as atrações, né, de Da Nang, a Dragon Bridge, que vocês estão vendo aqui na foto, é uma ponte com 200 metros de comprimento e liga, né, o centro histórico, né, até a região das praias, né? Construído em 2013, tem esse formato de dragão e é legal de ir à noite, porque além do dragão mudar de cores, também solta fogo pela boca. E a Golden Bridge, tá? Que é muito famosa, não sei se vocês já viram também, é uma das principais atrações do Vietnã. Essa ponte, né, que é segura por 2 mãos, né, como vocês estão vendo aqui, ela tem 150 metros de comprimento e fica no alto de uma montanha, né, a 1.489 metros acima do mar. E fica a 35 quilômetros da cidade. Agora, Hoi An, né? Hoi An é a cidade mais bonita do Vietnã, né? Talvez muitos de vocês nunca nem ouviram falar, mas é a cidade mais bonita do país. Fica a só 30 quilômetros de distância de Da Nang e é conhecida também como Cidade das Lanternas, tá? Eles tiveram influência chinesa, japonesa, francesa e vietnamita e tem pouco mais de 150 mil habitantes, tá? Foi um dos principais portos do Sudeste Asiático entre os séculos XV e XIX e tem uma arquitetura super bem preservada e também faz parte da lista de patrimônios da humanidade da Unesco, tá? E uma coisa bem interessante, para quem quiser fazer um terno, um taillé, é uma cidade muito legal, tá? Tem muitos alfaiates por lá, mais de 500 lojas de alfaiates, tá? Com os preços mais baratos de toda a Ásia. Bom, as atrações. A ponte coberta japonesa, tá? Construída em 1719 pelos japoneses, né? Eles queriam se conectar com os chineses que estavam do outro lado do canal, tá? Então, uma construção bem rica em detalhes, fica aberta 24 horas por dia e as 2 extremidades são protegidas pelos guardiões cachorro e macaco. Aqui do lado direito, a antiga casa de Tan Cai, tá? Erguida no século XVIII, né, por uma família de comerciantes vietnamitas, a casa virou um museu, tá? E hoje é a casa mais famosa da cidade, né, tanto pela arquitetura quanto pela decoração. O centro histórico, né, muito bonito, né, bem charmoso, bem aconchegante, dá para passar o dia inteiro por lá, né? Então tem todos esses casarões amarelos, né, que hoje são restaurantes, cafés, galerias, lojas, alfaiates, e tem essas lanternas coloridas também que tornam a cidade conhecida por Cidade das Lanternas. Do lado direito aqui a sala de reuniões Phuc Kien, tá? Uma atração famosa também. Ela era uma pagoda budista, né? Mas foi destruída por uma tempestade e depois foi reconstruída por famílias chinesas. Tá? Então virou uma sala de reunião dos chineses da cidade. Tá? Era uma das 5 salas que tinha em Hoi An para os chineses. Ruínas de Mais Son, tá? Lá, nessa região existia um império que chamava Império Champa, tá? Que reinou na região costeira do país entre os séculos 4 e 13. Tá? Então aqui tinha essas torres, templos, colunas, que foi o que restou da capital política e religiosa deles. Tá? Também patrimônio da humanidade da Unesco, e fica a 55 quilômetros de Hoi An. E os alfaiates, como eu falei para vocês, né, são mais de 500 lojas, né, lugar mais barato da Ásia, e o problema é arrumar espaço na mala, né, porque imagina quantos ternos, quantos taillés vocês vão querer comprar, né. Então, a gente paga 50% na entrada, e depois, no dia seguinte, a gente vem retirar a roupa, a gente faz os ajustes e paga-se o restante. Mas é sempre bom, ou com guia, ou com hotel, ver quais são as lojas de melhor qualidade. Hue também fica no centro do país, tá? Foi a capital do Vietnã até 1945, né, quando existiam os imperadores ainda, né? Só que o imperador abdicou
e um governo comunista foi estabelecido em Hanoi, tá? Por estar bem no meio do país, né, bem no meio da guerra, muitos edifícios históricos foram destruídos, infelizmente, tá? Então, 13 imperadores viveram no país, né, depois deles se tornarem independentes da França, e hoje também é patrimônio da humanidade da Unesco. Fica a 3 horas de Hoi An ou 40 minutos de voo de Ho Chi Minh. Tá? Uma cidade super tranquila também, cortada por esse rio que vocês estão vendo aqui na foto, que é o Rio Perfume, e também próxima ao Mar da China. Tá? Também famosa pela culinária. Bom, as principais atrações. Cidade Imperial, né? Também lembra muito a Cidade Proibida de Pequim, né? Uma miniatura da Cidade Proibida, né? Também patrimônio da humanidade da Unesco, e a principal atração da cidade, mas infelizmente a maior parte foi destruída durante a Guerra do Vietnã. Tá? Dos 148 prédios, só restaram 20, tá? Mas eles estão reconstruindo. E o local era laqueado, né, de vermelho e dourado, que eram as cores do imperialismo chinês. Pagoda Tien Mu, essa que vocês estão vendo do lado direito aqui, construída em 1601, né, também conhecida como Lady Celestial, fica nas margens do Rio Perfume e tem uma vista muito bonita de lá. E essa pagoda ficou muito conhecida porque foi o último lugar onde morou o monge Thish Quang Duc, tá? Que ele botou fogo no próprio corpo, né? Protestando contra o governo comunista, porque o governo naquela época não permitia o budismo, né? E ele, por ser um monge budista, colocou, infelizmente, fogo no próprio corpo, tá? E a gente chega até ela por um passeio de barco. Várias tumbas imperiais famosas, tá? Tumba de Tu Duc, né? 4 quilômetros da cidade, e era para ser, né? Foi construído para ser o cemitério do imperador Tu Duc, que apesar de ter 103 concubinas, né? Ele não deixou nenhum filho, tá? Diz a lenda que ele foi sepultado em segredo, né? Com um tesouro muito grande, e todo mundo que participou da cerimônia foi executado para poder manter o segredo. Tumba de Minh Mang, tá? 12 quilômetros da cidade, bem na beira do Rio Perfume, tá? Tem essas estátuas, né? Mandarinos são como as estátuas de pessoas, os cavalos, os elefantes. A tumba mais antiga e foi construída em 1840. E a última tumba famosa de Cai Jin, tá? Esse foi o penúltimo imperador do país. A construção terminou em 1931 e é bem diferente das outras tumbas, tá? Porque foi construída em pedra cinza e é bem menor do que as outras, tá? Tem uma mistura de arquitetura vietnamita e europeia, e as estátuas são interessantes, mas o ponto alto da visita é o interior, esses que vocês estão vendo na foto aqui, o interior da câmara, que é onde o corpo dele está. Mercado Dong Ba, né, o maior e o principal mercado da região, né, inaugurado em 1887, mais de 100 anos, também um paraíso para os turistas, né? Dá para comprar o chapéu, os souvenirs, né? E ver a população local fazendo as compras deles. Fica bem perto da cidade imperial. Agora vamos para o sul do país, né? Ho Chi Minh, que é a maior cidade do Vietnã, né? Antigamente ela era conhecida como Saigon, né? Até antes da guerra conhecida como Saigon, e depois da guerra mudou o nome para Ho Chi Minh. Tá? Então, a maior cidade do país e a mais ocidental de todas. Tá? É a cidade que tem mais motos no mundo, como eu falei para vocês, tá? De acordo com o Guinness Book, são 8 milhões de motos para 13 milhões de habitantes. Fica a 1.500 quilômetros de Hanoi e a gente recomenda pelo menos 2 noites de estadia. E as principais atrações? Palácio da Reunificação, tá? Foi construído em 1868, né? Entre 1868 e 1873 pelos franceses, tá? E teve um papel fundamental, né, ao sediar as principais decisões referentes não só à Guerra do Vietnã, mas também à Guerra da Indochina. Tá? Durante a guerra foi bombardeada em 1962 e quando a cidade de Saigon caiu, né, em 1975, foi aqui que as tropas foram rendidas. Tá? Quando a gente visita, a gente vai em salas de reunião, centro de comando e também num bunker. E esse Museu dos Vestígios da Guerra do Vietnã também muito triste, tá? A gente vai ver todas as atrocidades que a população do Vietnã passou durante a guerra, tá? Então, muito, muito triste mesmo. Aqui a gente também tem que ter um estômago forte, tá? Porque a gente vai ver muitas fotos da população sofrendo com as armas químicas, com o ataque dos americanos. Então, é um museu muito triste de ser visitado.
Correio Central, um dos edifícios mais bonitos da cidade, foi construído em 1891 pelo mesmo arquiteto da Torre Eiffel, tá? E dizem que ele se inspirou numa estação de trem para construir o interior. Fica bem na frente da Catedral de Notre Dame, tá? Que é uma catedral famosa de lá, e de lá dá para a gente mandar um cartão postal, tá? Que nos custa mais do que R$5. E aqui do lado direito a Catedral de Notre Dame, tá? Que é a principal igreja católica aqui da cidade, também conhecida como Basílica da Imaculada Conceição, foi construída pelos franceses em 1880, tá? E na frente da catedral tem essa imagem aqui da Virgem Maria, e é um exemplo da influência francesa aqui no país. Um edifício, né, o terceiro edifício mais alto do país, Bitesco Financial Tower, também conhecida como edifício Lotus, foi desenhado pelo mesmo arquiteto do Burj Al Arab, lá de Dubai. São 265 metros e meio, né, com 68 andares, e tem um bar lá em cima, que é um local muito legal para a gente assistir o pôr do sol na cidade. Delta do Rio Mekong, né, um passeio muito famoso que a gente faz quando a gente está em Ho Chi Minh. Tá? O Rio Mekong é um dos maiores rios do mundo, né? Ele cruza 6 países da Ásia e ele deságua no mar bem próximo já a Ho Chi Minh. Tá? São 2h30 para ir, 2h30 para voltar, e é a região que mais produz arroz no Vietnã e possui 20 milhões de habitantes. Tá? Quando a gente vai para lá, a gente faz um passeio de barco, visita um templo budista e também um mercado fluvial, que é isso que vocês estão vendo aqui na foto. E os Coochie Tunnels, né? Os túneis Coochie estão muito famosos também, né? Então, um complexo de túneis que fica 1h30 de Ho Chi Minh e foi uma das principais estratégias, né, dos Vietcongs, né, na vitória contra os americanos. Os túneis, apesar de claustrofóbicos, deram vantagens aos vietnamitas, né? Então, tinham dezenas de quilômetros de extensão e abrigaram muitas famílias, soldados, né, líderes comunistas durante a guerra, né? A gente também vai conhecer as armadilhas, né, que eles fizeram contra os americanos, e esses túneis eles foram construídos ao longo de 25 anos, né? Então, tinham hospitais, quartéis generais, armazéns para comida e munição, tudo lá dentro, né? E como era muito apertado, né, como vocês estão vendo aqui na foto, os americanos não conseguiam, eles se sentiam claustrofóbicos lá dentro, né? Então, ele era perfeito mesmo para os vietnamitas. E lá, para quem gostar de atirar, tem um estande de tiro, claro, é pago à parte, que a gente pode atirar com pistola, metralhadora, granada, tá? Então, para quem quiser experimentar, dá para fazer isso também. Então, aqui vocês estão vendo o estande de tiro, aqui um modelo, né, de como eram os túneis, né? E aqui uma das armadilhas que eles usavam para machucar os americanos. Para terminar, gente, vou falar das praias do Vietnã, que também não são tão famosas quanto as da Tailândia, mas estão se tornando cada vez mais famosas e são muito bonitas, como vocês podem ver aqui na foto, tá? Então, Phuoc é a maior ilha do país, tá? Fica só 25 minutos de voo de Ho Chi Minh, tá? E as principais atrações, né, são as 15 praias, né? Dá para fazer snorkeling, dá para fazer trekking, tem parque de diversões, parque aquático, tem uma prisão da época da Guerra do Vietnã, que virou um museu, tá? E a ilha está se transformando, né, uma mega estrutura turística de luxo, com vários hotéis, né? Já tem aeroporto internacional, tem resort com campo de golfe, tem resort que tem praia privada, tá? E as praias mais bonitas são Long e Bai Sao, tá? Importante levar repelente também, né? Muitos pernilongos por aqui também. E o arquipélago de Antoi, que é esse da foto do lado direito aqui, tem praias lindas com água muito transparente. A gente pode visitar a partir de Phuoc. E a outra ilha famosa, né? Na verdade, o arquipélago chama Con Dao, né? São 16 ilhas, mas a maior das ilhas é Con Som, tá? Também tem uma história muito triste essa ilha, tá? Tinha uma prisão que foi construída pelos franceses em 1862 e ela foi conhecida como o Inferno sobre a Terra, tá? As pessoas que ficaram presas aqui efetivamente sofreram muito, tá? Muita tortura, tá? Então as histórias que contam são muito tristes, tá? Mas hoje em dia a ilha é conhecida pelas praias, tá? E pelas florestas tropicais, tá? A gente pode visitar também o Parque Nacional, a prisão Phu Hai, tá? E o Museu Revolucionário, tá? Foram mais de 200 mil presos, tá? Que passaram pelas 8 prisões, né? Que fecharam em 1975
depois do fim da Guerra do Vietnã. Tá? A ilha também é um santuário de tartarugas marinhas, e ali, né, fica o famoso Hotel Six Senses, né, que inclusive, não sei se vocês sabem, vai abrir uma filial no Brasil, né, aquele Hotel Botanique de Campos do Jordão vai virar no que vem um Hotel Six Senses, que é uma cadeia de luxo muito famosa, que tem alguns hotéis aí pelo mundo, né? E essa ilha fica a somente 1 hora de voo de Ho Chi Minh, tá? Rapidamente, aqui eu só mostro para vocês alguns itinerários básicos que a gente tem, né, pela Indochina. Então, temos roteiros que fazem os 3 países, temos roteiros só de Laos com Vietnã, Vietnã com Camboja, só Vietnã. Claro, a gente tem itinerários também que fazem junto à Tailândia, né? E aqui vocês podem ter uma ideia de quantas noites, mais ou menos, a gente fica em cada lugar, né? Vocês podem ver que eu não coloco, por exemplo, as praias do Camboja, as praias do Vietnã, né? Então, vários destinos, aqueles que eu falei que não são tão conhecidos, eu acabo não colocando aqui, tá? Mas dá para pedir, a gente consegue fazer também.